Deus abençoe você, que você possa estar com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, né? Assim como Deus fala comigo, Ele fala conosco, né? E é o sonho dele, do Pai, que todos, né? Todos escutem a sua voz. Assim como nós que estamos nesse lugar, temos o prazer de escutar a voz dele através da sua palavra. Muitas vezes através de sonhos, muitas vezes através do próprio Espírito Santo falando no nosso ouvido, porque ele fala audivelmente, ele fala, olha, né? Quem sabe se você fizesse isso, fizesse aquilo, quem sabe se você andasse dessa forma, não seria diferente a sua vida, né? Ele fala, até hoje, né? O Espírito de Deus está aqui. O problema vai ser quando ele subir e a gente não perceber mais que ele não está mais aqui. E aí, como é que nós vamos ficar? Vai haver um tempo, vai haver um dia que ele vai sair daqui. Ele vai voltar para o lugar do qual ele veio, né? Mas nós temos uma promessa. Se nós estivermos firmados no Senhor, nós vamos junto com ele. Nós vamos com ele, né? Nós não vamos estar aqui mais para ver o que vai acontecer. Por isso que o Senhor pede de nós, né? Muita vigilância, muita abundância na sua palavra, muita dedicação, muito esforço para poder avançar naquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós, né, não pertence a esse mundo. O mundo pode apresentar muitas coisas boas para nós. E tem muitas coisas boas, né? Muitas coisas agradáveis, né? Mas nada se compara ao que Deus tem preparado para nós e para os seus filhos, daquele qual Ele destinou para o dia da sua glória. A glória do Senhor, ela ainda não está completa em nossas vidas. Assim como? Claro que não. Porque o dia que ela se completar, nós vamos estar olhando Ele face a face. Em breve... Neste momento nós ouvemos por palavras, ouvemos por algumas coisas, algumas situações, mas um dia a Bíblia diz que nós o veremos face a face. Como será que é a face do Senhor? A gente não pode nem tentar, né? Dizer como ela é, porque a glória dele é estrondorosa, é tremenda. E eu quero voltar aqui, nesse altar, a falar para você de muitas coisas que Deus pede para nós. Na última ministração que eu falei sobre o coração. Como está o nosso coração? Como está o coração do cristão? Vocês estão lembrados? Que Deus, Ele tem prazer no quê? No nosso coração. Ele busca um coração quebrantado e contrito. Ele busca um coração que de fato deseja a presença dEle, deseja de fato estar com Ele, deseja de fato ouvir a sua voz, ouvir os seus conselhos, ouvir o caminho que nós devemos seguir, porque é Ele que sabe o nosso caminho. Porque Ele tem não só nosso caminho, mas Ele tem a nossa verdade e Ele tem a nossa vida, porque a nossa vida está guardada nele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E como está o teu coração depois daquela ministração? Essa é a pergunta, né, de introdução. Aí você refletiu se o teu coração estava, de fato, caminhando para um coração egoísta, um coração duro, um coração cobiçoso, né? Um coração enganoso. E você pediu para o Senhor, Senhor, eu não quero esse coração. São quase 20 dias que foi essa ministração. Eu disse, Senhor, eu não quero esse coração. Esse coração me pertencia quando não era seu. Não era seu. Mas agora eu tenho um novo coração, um coração transformado, um coração eleito nos céus, antes da fundação do mundo, segundo o seu coração, porque assim como Davi era segundo o seu coração, Davi não conhecia o Cristo que nós conhecemos. Nós conhecemos o Cristo, e não de vê-lo como Tomé queria vê-lo, porque duvidou que ele tinha ressuscitado. Não, nós o vemos nas suas ações, neste mundo, na nossa vida. Cristo está agindo e nos alegramos nisso. Então nós não temos a imagem dele, mas nós temos a fé, a convicção, nós temos a chama do Espírito em nosso coração,
levando-nos a Ele e entendendo que Ele é tudo e em todos. Nessa noite, abra para mim lá, fazendo favor, Miqueias, no capítulo 6. Deixa eu abrir aqui minha palavra. No capítulo 6, no versículo 6. Ali tinha um povo que tinha o desejo de se encontrar com Deus novamente. Era um povo que estava desviado do caminho do Senhor, né? E Deus levanta um profeta, Miqueias, para falar com aquele povo, né? E o povo indagava: mas, ô profeta, o que nós precisamos fazer para voltar a ter comunhão com o Senhor? O que nós precisamos fazer para voltar a ter uma comunhão ativa com Deus? Porque nós nos sentimos um pouco frios, distantes de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nós. E aí eles fazem aquela indagação para o profeta: como nos apresentaremos ao Senhor? Como nos inclinaremos diante do Deus Altíssimo? Daí eles falam: viremos com Ele com holocaustos? Com sacrifícios, com bezerros, né? Viemos com Ele com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, como nós nos apresentaremos diante do Senhor? E no 7, né? No 7, eles ficam mais angustiados. Mas será que se nós trouxermos estas coisas, eu estou fazendo uma sintetização, estou fazendo uma conjuntura, será que nós vamos trazendo essas coisas, Ele se alegrará de milhares de carneiros, por exemplo, se nós trouxermos na presença dEle, para nós voltarmos a ter comunhão com Ele? Ou 10.000 ribeiros de azeite, né? Ou daremos o nosso primogênito pela nossa transgressão, porque nós estamos longe de Deus por causa das nossas transgressões, nossos pecados e nossas iniquidades. E aí, o profeta diz assim, segundo a voz de Deus que falou a ele, no 8, Ele te declarou, ó homem, o Senhor te declarou, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e que ames e andes humildemente com teu Deus. Aleluias. Ames a Deus e ande humildemente com teu Deus. O que Deus pede para nós enquanto estamos nesse mundo? Será que Deus está pedindo coisas? Será que Deus está pedindo sacrifícios? Será que Deus está pedindo o nosso dinheiro? Será que Deus está pedindo os nossos bens? Será que Deus está pedindo o nosso esforço? O que Deus está pedindo para nós? Os profetas do Velho Testamento foram pregadores escolhidos por Deus para nos comunicar, para comunicar a palavra do Senhor naquela época. Os profetas existiram para trazer a vontade de Deus e para colocar o povo de Deus no caminho de novo para Deus. Mas naquela época, aleluia, Miqueias escreveu numa tentativa de resgatar o povo de Deus, trazer o povo de Deus de volta para Deus, ou seja, para resgatar o povo de Deus do pecado e das suas consequências. Ou seja, quando eu e você, quando aquele povo estava longe de Deus, a própria angústia do pecado fazia com que eles tivessem um peso de consciência, um peso de sobrevivência, um peso de vida. E por algum tempo eles andaram longe de Deus, fazendo tudo que era contra a vontade de Deus, alianças contra a vontade de Deus. Só que chegou um ponto que eles não conseguiram mais ficar longe de Deus. Mas o pecado impedia o acesso a Deus. Mas eles queriam pagar alguma coisa, pagar algum preço para que Deus pudesse recebê-los pelo pecado. E aí Deus se aproxima deles e diz: eu não preciso de nada do que vocês têm para me oferecer, a não ser que vocês amem a justiça, amem o Senhor, e que vocês andem humildemente na minha presença. Não precisa de mais nada. Você não precisa ser o bambambam da tua casa, você não precisa ser o bambambam da tua empresa, você não precisa ser o bambambam da tua igreja, você precisa ser aquele que Deus escolheu para você ser.
É essa vida que Deus tem para mim e para você. No capítulo 6, ele apresenta uma cena de tribunal em que Deus acusa o povo e lhe dá uma oportunidade de voltar a Deus. E é fato, ali Deus diz, olha, vocês estão longe de mim, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Pois vocês vão ler lá, eu estou só resumindo aqui. Aí o povo volta, Deus permite que o povo replique a conversa. Ou seja, o juiz está dizendo, olha, advogado, fica do ladinho, deixa o réu falar. É assim, né? Porque o advogado que fala, né? Promotor, advogado, e o juiz está ali, né? E o juiz diz, não, deixa ele falar. Deixa ele perguntar, ele não tem ainda orientação, né? Então deixa, ele é meio leigo, então deixar ele perguntar na sua inocência. Mas o que nós precisamos então fazer? Então os israelitas, na sua defesa, não tem defesa alguma, admitem culpa pelos seus crimes. É verdade, seu juiz. É verdade. Nós temos culpa, nós estamos longe. Aí eles perguntam, mas como nós podemos ganhar esse favor? Como nós podemos ganhar o favor do Senhor? Devemos fazer milhares de sacrifícios? Devemos oferecer os próprios primogênitos, os filhos? O que precisamos fazer? E a resposta transmitida por Miqueias para aquele povo mostra simplesmente a vontade simples de Deus para aquele povo. Então ele diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente com teu Deus. 3 itens. 3 itens, mais nada. Em poucas palavras, o profeta resumiu as expectativas de Deus com relação ao seu povo, naquele tempo. E para mim e para você, para nós nesse tempo, passou-se milhares de anos, e será que não há necessidade de praticar as mesmas coisas? Nós vemos hoje que o mundo cada vez mais está injusto. A injustiça cada vez mais governa sobre a justiça. A injustiça cada vez mais opera sobre a justiça. Vemos ou não vemos? Corrupção, roubos, falta de amor, né? Brigas, intrigas, porfias, prostituição. Não mudou nada do que acontecia no passado. Aleluias. Então, para nós nesse tempo, o que Deus espera de nós? Sendo que essas expectativas, que as mesmas expectativas do passado, também se encontravam no Novo Testamento, lá no começo da era cristã, como se encontram hoje, nos dias da era cristã. Porque lá é o começo e ainda não chegamos no fim. Amém? Nós não estamos no fim, nós estamos numa jornada. A nossa era cristã, ela começou lá, mas lá havia também a mesma necessidade. E então a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que ele queria daquele povo naquela época, ele queria dos apóstolos, dos discípulos lá, e ele requer de nós muitas vezes hoje. Por isso que quando eu ministrei sobre o coração, nós temos que estar atento que quando o nosso coração está desviado, ele foge da fonte de vida, porque dele provém as fontes de vida, que é Deus que o sustenta, que Deus que o mantém. Então quando a gente ministra que, olha, cuida do teu coração, porque ele dá o destino para a tua vida, ele dá o destino para a realização das tuas coisas. Se o teu coração for mau, tudo que vier para você será mal. Mas se o teu coração for bom, as coisas que são boas virão sobre você. Aquilo que eu temo, a Bíblia diz, vem sobre mim. Se eu temo o mal e eu tenho um coração mau, ele vem sobre mim. Agora, se eu tenho temor do Senhor, porque é um temor diferente do temer de medo, mas é um temor de honra, de respeito e de preservar a glória dele. Então esse temor, aquilo que eu temo, se o meu coração é bom, ele também vem sobre mim, ele vem sobre você e ele opera.
Ele muda, Ele transforma e Ele te faz andar. Ele te faz andar, porque um povo com medo, ele para. E se ele não andar, ele é sucumbido por um exército. E existe um exército que está lutando contra a tua vida. Milhares e milhares de anjos caídos. Eles não querem que você alcance os propósitos de Deus. Mas também existe um exército qual Deus escolheu, de que você faz parte, que Deus quer que ande. Porque junto com você há anjos, milhares de anjos que estão do lado do Senhor guerreando. Porque não só os anjos guerreiam por nós, mas nós guerreamos nas regiões celestiais. Nós somos guerreiros do Senhor. Então ele diz, olha, se vocês são guerreiros, vocês têm que ser valentes. Não fiquem parados, andem. Andem, mas o mar está fechado. Não tem como passar. Diga ao povo que marche, porque eu farei grandes coisas, mas eu preciso que vocês andem. E o povo andou e o mar se abriu, amém? O mar se abriu, mas o mar se abriu por quê? Porque a justiça de Deus, Deus foi justo, Deus foi misericordioso, né? E Deus foi humilde e disse assim, olha, eu sei que vocês têm falhas, eu sei que vocês têm problemas, mas vocês são um povo que eu escolhi, vocês são um povo que eu amo, vocês são um povo que eu sei que podem mudar, podem ser transformados, eu sei que vocês podem alcançar aqueles projetos que eu tenho para vocês. E Deus justo abriu o mar, e eles passaram. Eu não sei que mar você está passando na sua vida. Eu não sei qual é o mar que está na tua frente, que está impedindo você de andar. Mas eu sei de uma coisa. Se você entender que Deus tem um projeto, que Deus ama você, mas quer que você caminhe na justiça dEle. O que é caminhar na justiça dEle? É entender o que Ele quer. É entender quem Ele é. E o que Ele vai fazer. Aleluias. Olha a sequência. Então tudo que ele pediu para o seu povo no passado, ele ainda pede hoje. Então se ele pede ainda hoje, significa ainda que temos muitas coisas a fazer em relação à vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas coisas. Não podemos ficar parados, eu já sou maduro. Não, a maturidade ela é comprida demais para nós enxergarmos. A maturidade ela é longa demais, eu não consigo ver ao fim da maturidade, porque a Bíblia diz até que cheguemos à plenitude do varão perfeito. Então a plenitude não está ao nosso alcance e nos olhos, mas está na nossa jornada, está na nossa caminhada. Essa é a alegria que nós temos, porque por mais que nós ainda não a vemos, nós temos a convicção que alcançaremos. Aleluias! Glória a Jesus! Então, amigos, o que ele pede ainda hoje significa ainda que temos muitas coisas a fazer. Por um princípio básico. Se queremos andar com Deus, se nós queremos andar com Deus, e se queremos ser agraciados e abençoados por Deus, aleluias! Por Ele temos que entender que Ele requer um mínimo de postura em contrapartida. Tu não falou ali? Tu quer ser abençoado? Tu não leu lá? Mas tem um porém. Tem um porém. Jesus já fez tudo. Amém? Você é salvo. Creu? Sou salvo. Eu tenho um lugar no céu. Mas o reino é tomado por esforço. Você faz parte do reino. Se você não faz, você precisa entrar. Você já confessou Jesus? Amém, você faz parte do reino. Mas você precisa entrar. O que é entrar no reino? É tomar ele por esforço. O que é esforço? É a contrapartida que Deus pede de nós. Não é um sacrifício. É o marche enquanto o mar está fechado. É a coragem enquanto você tem medo. Quando ele falou para José, simplesmente não tema, eu serei contigo. É a confiança que ele está do teu lado. É a fé que você vai alcançar a vitória. Aleluias! Então esse Deus é o nosso Deus. Agora ele só quer uma contrapartida. Aleluias! E é isso que ele pediu ali para aquele povo naquela época.
que Ele falou com os apóstolos e fala conosco até hoje. E vai falar com os nossos filhos, e vai falar com os nossos netos, tataranetos, bisnetos. Enquanto Ele não voltar, Ele vai falar, porque Deus, a Bíblia fala que Deus fala até hoje. Deus não é um Deus de mudo, e Deus não é um Deus de cegos, porque Ele fala e Ele mostra o caminho. Aleluias! Então o que Ele pede de nós? O que Ele nos pede após estarmos em Jesus Cristo? Levanta sua mão e fala assim comigo: eu sou de Jesus. Eu estou em Jesus Cristo. Jesus está em mim. E nesta noite eu vou caminhar naquela vontade que Ele tem para mim, ainda nesse tempo. Amém? Então, o primeiro tópico que eu quero falar para você é que pratique a justiça. Deus nos quer que praticamos a justiça, que sejamos justos, mas não justos como a humanidade vê a justiça. A humanidade vê a justiça de uma forma, Deus vê a justiça de outra forma. Aleluias. Justiça é a qualidade de retidão, né? O mundo vê também isso, né? A justiça é, você tem que andar reto. Se você não andar reto, você vai ficar devendo para a justiça. Né? Se você não pagar teus impostos, né, você tem que pagar. Se não pagar, a justiça vai bater na tua porta. Você tem que andar correto. Se você não pode roubar. Se você roubar, a justiça vai bater na tua porta. Se você matar, a justiça vai bater na tua porta. Então, a prática de justiça é andar em retidão. Ser uma pessoa reta, que não tem sombra de variação. É igual ao nosso Deus, Ele não tem sombra de variação. Ele é um Deus reto. E Ele diz assim, ó, olhe para o alto. Ele não está dizendo olhe para a direita, Ele não está dizendo olhe para a esquerda, Ele não está dizendo olhe para o canto, Ele está dizendo olhe para o alto. Ele é um Deus reto. Então quando você olha para a direção dEle e caminha na direção dEle, você começa a praticar a justiça. Porque as coisas velhas vão ficando para trás, as velhas práticas, as velhas coisas vão se desgrudando de você. Você não precisa fazer força. Eu não consigo parar de fumar, eu vou dar meu exemplo, eu não consigo, Senhor, me auxilia, eu vou entrar no batismo, ainda fumo, e aquelas coisas todas, me batizei, e chega no carro, Senhor, eu parei de fumar naquele dia, e o cara me deixa uma carteira de cauto com um isqueiro no carro, e vai namorar 1 hora e me deixa sozinho no carro dele, no carro de carona, leva a chave. E eu olhando para aquilo, eu só dizia, Senhor, não me deixa que eu caia. Me auxilia na minha fraqueza. Mas naquela oração eu senti algo de Deus tremendo, poderoso. Porque Ele me sustentou. Eu olhava para aquela coisa. Eu dizia, tu não é mais forte que o meu Deus. É mais forte do que eu, mas não é mais forte do que o meu Deus. Porque a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. O pecado, o vício, era mais forte do que eu. Mas não era mais forte que o meu Deus. E quando eu clamei a Deus, Ele me sustentou naquele dia. E no segundo dia, e no terceiro dia, e eu ajudando a Deus, sempre falei aqui, ajudando a Deus, balinha, rauzinho, aquela coisa toda, e a boca assada, dizendo, não ajudo mais o Senhor. O Senhor me curou, o Senhor me transformou, e eu não ajudo mais. E eu vou falar mais com o Senhor, vamos negociar aqui agora. Eu quero voltar naquele restaurante onde eu sentava lá, naquele cantinho lá que o pessoal fumava, eu quero tomar o meu café e eu não quero ter vontade de fumar. E Deus falou assim para mim, no meu coração, eu digo, está desafiado. Está desafiado. E eu vou lá, almoço, como bem, tal, e sento lá e vou tomar meu café, e 2, 3 fumando lá, daqui a pouco me dá uma ânsia de vômito. Meu Deus do céu, desafiei na hora errada, eu não consigo mais com o cheiro dessa coisa. Está me embrulhando o estômago. Passava alguém fumando, me embrulhava o estômago. Eu digo, está aí, meu Deus. Me livrou um desafio. Foi pesado? De forma alguma, porque eu estava e estou andando na retidão do seu caminho, e as coisas velhas vão se desgarrando de você. Os vícios, os pecados, as dores, os problemas, e eles vêm, porque a Bíblia diz, cada dia vamos encontrar um mal, porque basta cada dia ser mal. Então amanhã talvez eu e você encontramos um mal, e ele vem, mas como estaremos nesse dia? Como estaremos?
estaremos na mão daquele que pode. É Ele que nos sustenta. Por mais que muitas vezes a nossa consciência nos roube a fé, porque a dor, a enfermidade, ela nos rouba a fé. A dor, a enfermidade, o desespero, a desesperança, ela nos rouba a fé. Mesmo sendo homens maduros, entre aspas, porque ainda não chegamos lá, mas ainda assim ela nos rouba. Mas Ele mostra o seu amor para conosco, em situações no qual nós nos deparamos naquele dia. Ele vem nos sustentar, e traz pessoas, né, traz palavra, né, traz milagres, traz sinais, e as coisas acontecem, e tudo que era ruim vai embora, e a gente está aqui de novo, novamente firmes, caídos, mas nunca prostrados, porque quando nós estamos caídos, é que Ele dá oportunidade para Ele vir aqui, estender a mão para nós, e nos levanta. É esse Cristo, mas a prática da justiça é essa qualidade, definida pela vontade de Deus, porque Ele é justo e santo. Então Deus pede para mim e para você ser reto naquilo que fazemos. E quando erramos na retidão, quando cometemos injustiça, amigo, Ele nos pede para voltar. Não há nada impossível para que Deus não possa refazer em nós. A justiça de Deus prolonga sua verdade e fidelidade em nós. Consiste em Ele cumprir os seus compromissos dentro de uma aliança que Ele tem conosco. Deus tem uma aliança com você. Amém? Ele tem uma aliança. E Ele é fiel e Ele vai cumprir, mas está demorando. Eu vejo ali, quando os discípulos falaram, mas está demorada a volta de Jesus, né? Não tenha por demora a volta de Jesus, porque Ele virá. Então não tenha por demora a solução do teu problema, não tenha não. Porque Deus virá e socorrerá você na hora certa. Talvez você precisa ainda passar por essa fase da dificuldade, do problema, da necessidade, ou de alguma coisa que está te oprimindo, para que você seja fortalecido. Como é que é o ditado, né? Tempos difíceis, homens fracos. Tempos bons, homens fortes. Se tu deixar Deus agir, Ele vai agir. Então a justiça de Deus se prolonga na sua verdade. O que atesta a justiça de Deus em nós é o cumprimento das suas promessas. Quantos aqui já obtiveram promessas do Senhor aqui? Quantos? E quantas promessas Deus já cumpriu na sua vida? E será que Ele não vai cumprir as outras que estão vindo? Deus é um Deus que realiza as promessas. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Agora, como nós devemos praticar a justiça que Deus pede? Oferecer o meu corpo e o seu corpo como membros, né? Como membros a Deus, como instrumentos de justiça. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Romanos 6 lá, Yuri, capítulo 13. Ele diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, como por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Você é vivo dentre os mortos, eu era morto e Ele me ressuscitou. Eu estava morto no meu pecado e agora em Cristo Jesus Ele me trouxe uma nova ressurreição na minha vida. Agora eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que está em mim, eu entrego a morte para o pecado, mas entrego também ela para a ressurreição em Cristo Jesus. Essa é a nossa convicção. Aleluia! Então, como vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Muitas vezes Deus está te chamando para uma obra. Muitas vezes Deus está te chamando no teu quarto. Muitas vezes Deus está te chamando na tua empresa. Muitas vezes Deus está te chamando na tua escola. Muitas vezes Deus está te chamando no teu local de trabalho, aonde quer que esteja. E você e eu, muitas vezes, estamos... não dá bola. Não deixe mais o Espírito Santo ficar falando sozinho. Ele quer falar com você. Ele quer te instruir. Paulo instruiu que
o homem de Deus seguisse a justiça. Olha lá em 1 Timóteo no capítulo 6, diz assim: mas tu, ó homem de Deus, diga assim: eu sou um homem, uma mulher de Deus. Então olha o que Paulo diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. O que te lembra isso? O caráter de Cristo. Andar na justiça é absorver em nós a amplitude, né? A amplitude do caráter de Cristo. Não que tenhamos alcançado, mas uma coisa fazemos, esquecendo das coisas que ficaram para trás. O que fica para trás na nossa vida é o pecado. O que fica para trás na nossa vida é os embaraços, as intrigas, as porfias, as invejas, as lutas. O que fica para trás na nossa vida são as coisas que separam, mas as que nos unem às pessoas e nos unem a Deus são as coisas que Deus preparou para aqueles que o buscam e o temem. Aleluias! Então, o mais tu, homem, foge dessas coisas. Usando o quê? Agora vai chegar naquilo que eu queria falar. A couraça da justiça. Em sua armadura espiritual. Nós estamos sendo confrontados nos últimos tempos, irmãos. Existe uma luta feroz nesses últimos tempos. Né? A promiscuidade está chegando, né? De volta como se aconteceu em Sodoma e Gomorra. Como aconteceu antes do dilúvio, né? Jesus falou isso, né? Nós estamos vivendo algo tremendo. Então nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus, do qual nos protege de toda a cilada do diabo, de toda e qualquer ação deste mundo. E andar na armadura de Deus não é algo físico, é algo mental, espiritual, de coração, de querer agradar a Deus, de querer saber, Senhor, aonde eu estou pisando? Aonde é que eu estou pisando? Isso te agrada? Aonde estou colocando as minhas mãos? Isso te agrada? Os meus pés, isso te agrada? A minha consciência, isso te agrada? A minha voz, o meu comportamento, isso te agrada? Não! Então, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu deixo isso para trás e sigo, porque eu tenho uma armadura dentro de mim, do qual me protege de toda essa cilada. A armadura de Deus, aleluias, aleluias, usando a couraça. Efésios 6,14 diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Jesus é a verdade, fora Jesus não existe verdade. Sem Jesus não há verdade. Jesus é a verdade em nossas vidas. Ele nos traz o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que não devo fazer. Por mais que você e eu erramos, pecamos, Ele está ali na mesma hora para nos levantar e nos atribuir e nos colocar de volta no caminho da justiça. Aleluias! Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos de justiça. A Bíblia diz que quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. 1 João 3, 7, 8, não precisa, eu só vou falar, grave no seu ouvido. Ele fala assim: filhinhos, ninguém vos engane, ninguém. Isso não dá nada, não vai dar em nada. Não, Deus não olha para essas coisas. Deus é amor. Não, mas Deus não é amor, Jesus não é amor, porque não, Deus é amor. E Ele nos requer que absorvamos esse amor e pratiquemos esse amor. A prática desse amor, ela nos faz caminhar. Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Agora, quem acomete o pecado é do diabo. Olha que interessante. Então, quem anda com o diabo não pode andar com Deus. É verdade? Então, quem vive pecando e não muda o seu comportamento, não está andando com Deus. Pelo contrário, ele está andando com Satanás. E ele não está vendo, porque ele é cego. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus ama essa pessoa. E Deus quer trazê-lo de volta para um verdadeiro caminho, do qual Ele pode usar eu e você para transformar a vida daquele pecador. Isso é ser justo. Ouvir o que Deus está falando através das necessidades, através das angústias, através dos problemas, através das palavras. Antenado, porque as pessoas estão gemendo, estão clamando, e nós temos que voltar, ativar o nosso ouvido espiritual para isso. Aleluia!
Então o que pratica, comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para que isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha como Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele veio desfazer as obras de Satanás na vida de quem? Da igreja? Não, do pecador. A igreja é santa, irmãos. Ela está santificada no sangue de Jesus. Mas o pecador não, quando ele entra nessa porta, ele necessita de amor. Ele necessita de resgate. Ele necessita de salvação. Aleluias. Aleluias. Praticar a justiça significa agir honrosamente com Deus e com as outras pessoas. Ou seja, irmãos, essa não é a justiça do mundo. O mundo condena. Matou, roubou, fez, enganou, traiu. Nós não estamos para fazer esse tipo de julgamento aqui. Aleluias. Nós estamos aqui para salvar o pecador da morte eterna, do fogo eterno. Então, quando eu ando com Deus, eu enxergo, eu ouço e me compadeço. Aleluias. Eu me compadeço. Todos nós que somos de Jesus devemos ser cheios do fruto da justiça de Deus. Ou seja, todos os dias devemos andar como Jesus andou. Andar como Jesus andou. Viver como... Lembra? É um hino, né, cristão. Católico? Não, é um hino cristão. Viver como Jesus viveu. E ao chegar o fim do dia, sei que... Muito mais... Feliz? Feliz? Feliz. Ele vai falar, e vai falar de felicidade aqui. Não está errado não, olha só. E todos nós que somos de Jesus, devemos ser cheios do fruto da justiça. Ou seja, todos os dias andar com Jesus. Andar como Jesus andou para fazer a obra como Ele fez. Ou seja, assim cada vez mais agradar a Deus com o nosso fruto de justiça. E terminando ali, Filipenses 1:11 diz: cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então nós viemos aqui cantar, nós viemos aqui adorar, né? Nós viemos aqui dar glória a Deus, louvar a Deus. Isso aqui é bom, porque refrigera a nossa alma, quebranta o nosso coração, para que o verdadeiro louvor, a verdadeira glória, a verdadeira adoração seja manifestada nos nossos atos de justiça, do qual nós recebemos uma missão e praticamos para toda essa terra, para toda essa humanidade. Aleluias! Agora no segundo tópico ele fala amar a misericórdia. Deus ama a misericórdia. Deus ama tanto a misericórdia, Deus ama ser misericordioso, porque se não fosse a sua misericórdia, nós não teríamos oportunidades. Ou seja, nós não teríamos a oportunidade de ter uma nova vida. Uma vida eterna. Sem dor, sem choro, sem sofrimento. Que é a promessa dele. Essa é a promessa dele. Lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento. Lá será um tempo único, do qual nós nunca tivemos. Não temos a condição mental de saber como é tão bom ter essa vida. Mas nós temos que chegar até lá. Jesus frequentemente destacou a importância da misericórdia. Olha só o que ele diz. Mateus 5:7. Agora pode colocar lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. O que é ser misericordioso? A primeira coisa de um misericordioso é saber perdoar. O cara matou lá, o vizinho, não perdoa ele, vou condená-lo. O cara fez isso, não perdoa. O cara me traiu, o cara me roubou, o cara me machucou, eu não vou perdoar. Lógico, tudo tem consequência, irmãos. Tudo tem a consequência. Existe a justiça da consequência. Amém? Davi recebeu sobre a vida dele a justiça da consequência. Amém? Perdeu o filho lá, não perdeu? Não chorou amargamente? Ele perdeu por causa da justiça da consequência. Mas Deus disse, Ele é o meu segundo coração.
porque Ele entrou na minha presença com perdão. Então eu amo e eu o perdoo. Eu derramo sobre Ele a minha misericórdia. Ele não vai morrer como um ímpio. Nós não vamos morrer como um ímpio. Agora Deus quer que que aprendamos isso dEle. O sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, ou que caiu em desgraça, ou que está andando em desgraça, ou que está andando sem saber para onde ir, é uma compaixão, é uma piedade, é um ato concreto de manifestação de um sentimento de perdão, de um perdão verdadeiro. Misericórdia. Aleluias. De indulgência, né? A misericórdia é um dinheiro que você paga pela vida de alguém. Jesus diz, vai lá, pega lá, nós temos um imposto para pagar aqui. Nós temos um imposto, vai lá no mar, lá. O papai já preparou lá no peixinho lá. Deus está dizendo, olha, tem uma dívida aqui. Nós temos uma dívida aqui com aquela pessoa lá. Vai lá, entre mim, pega lá 2 moedinhas de misericórdia e deposita na vida daquela pessoa lá. E você vai comprar a vida dela pela misericórdia, pelo amor de Jesus. Porque é o sangue dele que está sobre aquela misericórdia, irmãos. Não é você. Mas você é o instrumento. Agora você não vive mais você. É Cristo que vive em você. E você vai lá em nome de Jesus e pratica a misericórdia. Deposita no coração da pessoa a misericórdia, amor, a graça. E você compra ela para Deus. Aleluias. Esse Deus. Aleluias. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lamentações 3, do 22 ao 25. Olha o que ele diz lá. Amém? Lamentações, ok? 3, de 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então se ele diz que as misericórdias deles não têm fim, e que ele requer de mim aqui, amemos a misericórdia, ele está dizendo que nós também não podemos encontrar fim na misericórdia para os outros. Se dele para nós não tem fim, ele está dizendo, você que me representa, não pode pôr fim nas misericórdias. Você não pode pôr fim nas atitudes de amor, nas atitudes de graça. Não, leve para frente e passe por cima da tua consciência, do teu pensamento, e vem no meu pensamento, porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Não. E ele fala. Então quando eu estava aqui ontem à noite, irmãos, e eu vi uma situação muito ruim, triste, mas eu me senti tão triste, e não vou denegrir, como dizia, né, mas a situação foi triste, que eu vi uma injustiça sobre uma vida de uma pessoa. Eu disse, não. E eu disse, vamos, eu voltei, vim aqui, conversei com ele e tal, não leve em consideração, Deus ama você. Minha esposa falou, né, Deus te abençoe, né, porque era uma alma que estava sendo humilhada, gente. Parecia eu sendo humilhado no lugar dele, e eu me senti tão mal. Porque não é porque eu estou de pé e ele está caído, ele é menos do que eu e você. Não é porque uma pessoa está caída, não é porque uma pessoa está passando por alguma coisa que você, porque está de pé, é maior do que ela. Porque a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então o nosso comportamento, ele tem que mudar. E naquele momento eu disse, Senhor, eu tenho que mudar mais o meu comportamento, eu tenho que abraçar mais essas pessoas, eu tenho que viver mais essa vida que tu tem para mim. E isso que ele tem para mim e para você. Aleluias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, a tua porção tem que ser o Senhor dia após dia, noite após noite, hora após hora, minuto após minuto, porque quando você tem só uma porção do Senhor, é que Ele te fortalece, Ele te faz grande, Ele te faz vencedor. Você não precisa de tudo, porque quando
Quando Moisés queria se aproximar do Senhor, disse: não, fica aí. Tu só vai me olhar por só um tantinho. Fica escondidinho aí, que eu vou me mostrar para você. E aquilo fez com que a vida de Moisés fosse glorificada. Ele desceu aquele morro cheio da glória de Deus, que ele teve que colocar porque não conseguiu ver o rosto dele, porque iluminava, irmãos. Uma porçãozinha só de Deus na tua vida transforma. E se tua vida é luz, a pessoa vai olhar para você, você não vai falar nada, ela vai dizer: o que você tem? O que brilha nos teus olhos que eu preciso? Porque é diferente do que eu preciso. Eu vejo algo diferente em você, um brilho que não vi em lugar nenhum. Aleluias. E ele diz, porção do Senhor diz: a minha alma, portanto, esperarei nele. E bom é o Senhor para os que esperam nele, e para a alma que o busca. E eu te digo, busque ao Senhor enquanto pode achar. Busque, não deixe para amanhã, busque hoje. Porque hoje é o dia de você encontrar o que Ele tem melhor para você. Talvez você teve um ápice lá atrás, né, em Deus. E quem sabe hoje seja esse dia de novo. Deus quer fazer você pular de alegria. Aleluia. Todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor, pois sem elas não teríamos oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas iniquidades. As misericórdias do Senhor nos ensinam a seu tempo, tudo pode ser perdoado. Tudo. Talvez hoje você não consiga perdoar, amém? Está com o coração machucado? Então não consiga perdoar? Então Deus quer primeiro curar o teu coração, porque não adianta você tentar perdoar se o coração está doído, está machucado. Não. Entrega ele para o Senhor cura meu coração. E amanhã, quando você chegar de encontro com tal pessoa que você não conseguia nem olhar, você vai olhar para ela: posso te dar um abraço? A pessoa vai ficar assim: mas tu não está bravo? Não, eu só quero te dar um abraço. Não quero falar nada, eu só quero te dar um abraço. E quando você abraçar essa pessoa, você vai ver o amor de Deus fluindo de você, dentro de você, e a transferência do amor de Deus para a vida daquela pessoa. E vice-versa. Esse é o amor, essa é a misericórdia. A misericórdia é um ato de amor e compaixão. É isso que é o poder de Deus. A misericórdia é um ato de resgate de uma vida que está se perdendo, trazendo para a salvação. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Não adianta nós vir aqui e não praticarmos as misericórdias do Senhor. Não. O teu sacrifício é misericórdia. O teu sacrifício é praticar a justiça. A prática da misericórdia é a transformação do nosso caráter no caráter de Jesus. Fruto do Espírito. Prática da misericórdia. Aleluias! Então a palavra de Deus nos diz que devemos exercer a misericórdia com... Lembra que eu falei que com alegria? Porque ela vem a alegria. Quando eu exerço a misericórdia, quando eu consigo fazer as atitudes que Deus pede para mim, que eu não estava conseguindo, aquilo me enche de alegria, né? Quando a gente vence uma coisa que não conseguia vencer em Deus, né? Aquilo te dá um espírito de alegria. Romanos 12:8 diz assim... 12:8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Agora, o que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, exercita com alegria. Ele está falando exercitar. Exercitar é algo constante. É algo preparatório. Quando você começa a praticar misericórdia, você está se preparando para algo maior. Para algo grande em Deus. Andar humilde, Romanos 12:8 diz assim: por que a alegria? Porque quando exercemos a misericórdia, damos a oportunidade de poder trazer para Deus ao que estava se perdendo. E quando você ganha uma alma, a Bíblia diz que aquele que ganha uma alma é feliz, sábio e feliz. Aquele que ganha alma é sábio, e na sabedoria vem a felicidade, porque quando você conhece, você desfruta. Quando você não conhece, você não desfruta. Aquilo que eu conheço, eu desfruto. Aleluias! E por fim, o terceiro diz: andar humildemente com Deus. Num mundo cheio de orgulho, de egoísmo, o Filho de Deus deve ser humilde. Qual é o Filho de Deus que eu estou falando aqui? Não, ele não deve, ele é.
Ele está falando de mim e de você. Eu estou falando de você, de mim. O Filho de Deus deve ser humilde. Deve ser humilde. O que se humilha, a Bíblia diz, será exaltado. Deus quer exaltar você, Deus quer exaltar a sua vida, Deus quer te colocar num lugar que ilumine. A Bíblia diz que eu não posso ficar escondido num lugar, por embaixo de um lugar que não vai dar iluminação nenhuma na casa. A luz tem que estar no centro e no alto para que toda a casa se ilumine. Ou seja, quando Deus te exaltar, quando você entrar no caminho da humildade, Ele vai dizer assim, olha, você não está iluminando só o teu cantinho. Não, você não está só no teu cantinho não, na tua panelinha. Você está iluminando um corpo inteiro, um lugar inteiro. Aleluias! Lucas 14:11 diz assim, Jesus falando, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele a que a si mesmo se humilhar será exaltado. 1 Pedro 5, no capítulo 5, do 5:6 diz, Deus resiste ao... E vamos ser sinceros, muitas vezes nós nos tornamos soberbos em algumas áreas das nossas vidas. A verdade está nua e crua na nossa frente. Muitas vezes nós nos tornamos soberbos em algumas áreas e aí a gente não permite que o poder de Deus venha sobre nós. Então Deus, o que Ele faz? Ele resiste, contudo, aos humildes concede a sua graça. Aleluias! O que significa uma pessoa humilde? O que é uma pessoa humilde? Vamos lá, fui lá no Aurélio. É um adjetivo atribuído a uma pessoa quando esta não possui aparência de vaidade. Ela não tem vaidade nenhuma. Ela não possui essa aparência, podendo conhecer suas próprias limitações, dizendo assim, Senhor, eu não vou tentar mais fazer com o meu braço. Está vendo? Às vezes a gente é soberbo, quer fazer com a força do braço. Não, deixa que eu vou fazer esse ministério, ele vai dar certo, porque é uma promessa de Deus, e assim, vamos fazer dessa forma, e vai lá e bate cabeça, essa empresa bate cabeça, e esse estudo bate cabeça e não dá certo, porque está fazendo com a força do braço. E quando a gente faz com a força do braço, a gente está dizendo, eu sou melhor que Deus. Isso é soberba. Eu sou maior que Deus. Isso é soberba. Eu não confio em Deus. Eu sou soberba. Mas quando eu entrego o meu caminho ao Senhor e me humilho. Uma pessoa humilde é uma pessoa modesta, simples, que expressa ou reflete os sentimentos de deferência e submissão. Aleluias. Ela também pode ser uma pessoa sem muitas ambições, despretensiosa. Jesus era despretensioso. A única ambição de Jesus era cumprir a vontade do Pai. Ele veio, fez tudo o que tinha que fazer e voltou para o Pai. Não tinha ambição nenhuma. E ele tinha tudo a seu alcance, tudo. E não tinha ambição nenhuma. Assim Deus requer de nós. Nós podemos ter tudo nas nossas mãos. Podemos ou não podemos? Deus não é o Deus do ouro e da prata. Deus não é o Deus que abençoa. Deus não é o Deus que nos leva a lugares que nós jamais imaginaríamos que nos levaria. Sim, e é pecado nisso? Não. Mas o coração tem que ser um coração humilde. Tudo dá graça. Paulo fala, né? Nós temos que dar graça em tudo, parar de reclamar. Nós somos muito reclamões, nós somos muito vaidosos, nós somos muito desejosos. E Deus está dizendo, cara, senhores e senhoras, parem com isso. Parem de chorar, parem de murmurar, parem de querer coisas. Não, eu vos darei todas as coisas. Ele vos dará. A Bíblia diz que Ele nos dará todas as coisas. Desde que estejamos, refletindo, andando, esperando o tempo certo, caminhando na retidão, fazendo a coisa certa. Então, portanto, a Bíblia fala, portanto, ele diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como pessoas ignorantes que não sabem, porque Deus está falando, se você está ouvindo, você sabe o que Deus está falando. Ele diz, então não ande como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque por que você vai demorar uma vida inteira para ser abençoado, se você pode decidir hoje mudar o curso da sua vida? Deus vai diminuir o tempo da tua frustração, da tua angústia. Vai derramar.
Ele vai derramar sobre você a sua glória. Aleluias. Porque tudo que o Senhor deseja é que o homem ande com Ele. É só isso que Ele quer. E andar com Deus não é apenas uma oportunidade ou um desafio. Também não é uma responsabilidade ou uma promessa. Não, agora estou andando com Deus, olha a responsabilidade. Meu Deus do céu, estou andando com Deus porque Ele me prometeu que Ele vai fazer isso. Então eu tenho que andar com Deus, senão, né? Não. Andar com Deus não é uma responsabilidade, é uma promessa. Mas andar com Deus é um modo de vida. É um modo de viver. É um estilo de vida, é uma expressão de comportamento. Quando você anda com Deus, o teu comportamento muda, a tua mente muda, a tua boca muda, a tua face muda, tudo muda. Por quê? Porque é tão bom, é maravilhoso andar com Deus. E aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. Por quê? Porque ele manifesta a própria vida do Senhor na sua história. Você está contando uma história? A vida do Senhor está dentro dela. O dia que você for, Ele vai dizer assim: aquele homem e aquela mulher andaram no Senhor. Eles fizeram a diferença na terra. Eles fizeram a diferença nesse mundo, porque o Senhor andou com eles e eles andaram com o Senhor. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com o Senhor de tal maneira que um dia o Senhor tomou para si. Quem sabe eu e você vamos andar com Deus e vai ser de tal maneira, de um ápice tão grande, de transformação tão grande, que um dia ele vai chegar e dizer assim: vinde a mim, filho amado, venha para o meu recôncavo, porque eu estou feliz pelo que você fez, e agora você não tem mais lugar nesse mundo, porque a Bíblia diz que os heróis, eles não eram homens que não tinham mais lugar nesse mundo, e eles foram para Deus, e Deus está dizendo: agora é para você vir comigo, venha para o recôncavo do meu amor, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que anda com Deus, aquele que anda humildemente com Deus, será bem sucedido. Salmo, no capítulo 1, versículo 3. Agora, irmãos, e vou terminar por aqui. Enquanto esteve aqui, Jesus deu o maior exemplo de humildade. Amém? Foi ou não foi? Jesus deu. Não havia ninguém superior a Ele. Não havia ninguém. Mas Ele, entre os homens, escolheu andar de modo humilde, de modo tão simples. E este é o exemplo que devemos seguir. Andar no caminho do Senhor é andar no bom caminho. É andar não com dureza no coração, mas com o coração quebrantado. Lembra que eu falei do coração? Como é que está o coração de vocês? Estamos entrando naquilo que Deus está pedindo? Andar nos caminhos do Senhor é algo diferente. É um andar humilde, despojado do orgulho, de vaidade. Eu não tenho orgulho nenhum, nenhuma vaidade de estar aqui em cima. Eu tenho uma alegria, um prazer. Não é um prazeroso vir aqui em cima e falar das obras do Senhor, testemunhar, né, Flávio? Vim aqui e dizer assim: olha, Deus está fazendo. Não é orgulho, é amor, é paixão. Se você se apaixonar, né, por aquilo que Deus é, daquilo que Ele está fazendo, você não precisa de mais nada. É só vir aqui e dizer assim: olha, eu tenho algo para falar, eu tenho algo para manifestar. E Ele vai fazer. E Ele vai mudar a tua vida. E Ele vai transformar. É andar não com dureza, é um andar humilde, despojado, é um andar humildemente com Deus, é andar na dependência dEle, é andar com Ele e o seu coração voltado para Ele, é andar desejando o Senhor acima de todas as coisas. Coloque-se de pé, é estar disposto a servi-la. Eu quero cantar esse último louvor que nós cantamos. Isso, e depois ali na mesma coisa, Jesus, mas pode ir, eu vou conseguir. Glória a Deus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Revistais, criado segundo Deus. Diga assim: eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher, criado segundo Deus. Aleluias.
em justiça, retidão, procedentes da verdade. Aleluias! Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, adoramos o Teu nome e agora entendemos a Tua palavra e caminhamos no espírito da Tua palavra, no espírito da Tua vontade, do desejo que o Senhor tem, em que nós, Senhor, nos apresentamos diante de Ti e diante desta terra, Senhor, diante daquilo que o Senhor quer de nós, Senhor, da prática da justiça, da prática da misericórdia e da prática da humildade, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, imprima em nós o Teu caráter, o Teu desejo, a Tua vontade, imprima em nós essa palavra, imprima em nosso coração, Senhor, sela, Senhor, no nosso entendimento, Senhor, para que, Senhor, venhamos, Senhor, cada vez mais alegrar o Seu coração, Senhor. Senhor, tira de nós, Senhor, todo embaraço, todo medo, Senhor. Tira de nós todo o pecado, Senhor, que limita, Senhor, a nossa jornada aqui, Senhor. E eleva-nos, Senhor, ao alto, ao qual, Senhor, o Senhor está, Senhor, assentado, Senhor, no trono da glória, Senhor. Faça-nos olhar para o alto, Senhor, para a consumação, para o autor e consumador da nossa fé. Vem, Santo Espírito, vem, Senhor, com a Sua palavra. Vem com Seu fogo nessa noite. Porque Tu é o nosso respirar, Senhor. Tu é o nosso respirar, Senhor, nessa noite.